Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 11 da revista dos Jovens, que dá lição a proteção contra a inveja. Tema trimestre alcance o futuro feliz e seguro, conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e as promessas de proteção. Revista comentada por pastor Marcelo Oliveira. Glórias a Deus. Na lição passada estudamos sobre a proteção contra o descontentamento, e agora vamos falar sobre a inveja, que pode ser um dos motivos que nos gere também descontentamento. Vamos ver nesse estudo. Glórias a Deus. O texto principal diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. Resumo da lição: o jovem cristão não pode deixar se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos falar sobre esse mal, que pode nos tirar a paz, pode ofuscar a nossa vida santa e, mais uma vez citando a lição passada, pode gerar esse descontentamento. O objetivo da lição é apresentar alguns conceitos contra a inveja, saber o que é o vício da inveja e mostrar como podemos nos proteger da inveja. Provérbios também vai nos dar essa direção, no livro de Provérbios. O texto está em Provérbios 23, 17 e 21 e 24, 1 e 2. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Provérbio 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Louvado seja Deus. Então, alguns conselhos já temos aqui nesses textos, e Deus, então, certamente vai nos trazer um grande ensinamento, aleluia, sobre esse tema. Nesta lição estudaremos a respeito de uma obra da carne. Está lá em Gálatas 5:21, que é a inveja. O livro de Provérbios aconselha ao jovem a evitar a inveja e não desejar o mesmo estilo de vida de quem vive de modo contrário às virtudes do reino de Deus. Estudaremos os perigos da inveja e como nos proteger dessa obra da carne. Então, olhar para o mundo, tentar imitar o mundo, estaremos agindo como salmista no passado, no Salmo 133. Ele diz que os pés dele quase se desviam por ver a prosperidade do ímpio, achar que o ímpio vem todos os seus caminhos e andar bem. Mas depois que ele entrou no templo, Deus mostra ali o caminho deles e o fim daquele caminho. Então, que Deus tenha misericórdia e que nós não desejemos imitar o ímpio ou o invejoso, como veremos aqui. Primeiro tópico, um conselho contra a inveja. O primeiro subtópico, a inveja adoece o corpo. Provérbios 14 apresenta textos paralelos que faz o contraste entre a sabedoria e a tolice, versículos 1 a 19. E o rico e o pobre, versículos 20 e 35. Mais especificamente, o versículo 30 mostra o contraste entre o coração sábio e o coração invejoso, versículo 30, que é o nosso texto principal da lição. O coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Nesse caso, o coração sábio traz vida ao corpo, mas o coração cheio de inveja o adoece, o prejudica. Nesse sentido, o coração sábio cultiva a paz, o amor, a parceria e por isso traz saúde para o corpo, permitindo que a vida seja encarada de uma maneira mais sábia, com mais leveza e tranquilidade. Mas o coração contaminado pela inveja adoece a alma de tal forma que, na tentativa de desconstruir a outra pessoa para atingir um objetivo, as atitudes malignas acabam dominando o centro da vida, corroendo tudo que há de bom nela ou em alguém. Por isso a inveja adoece o corpo, a vida. Então a Bíblia fala que um abismo puxa o outro. Então um pecado gera outros. A inveja, além de desejar o que é dos outros, muitas das vezes deseja que o outro não tenha, perca, que seja destruído. Então toda essa malignidade, o diabo tem que ter essa licença para agir na vida desse coração e adoecer. Toda essa amargura, esse ódio, essa raiva que vai gerar através da inveja, vai também gerar doenças. Então, a Bíblia diz que nós não podemos
permitir que uma raiz de amargura surja no nosso coração, do ponto de vista emocional, psicológico, mas também isso vai gerar uma doença física. Segundo o subtópico, não tem inveja do pecador. Capítulo 23 está inserido dentro de uma coleção de textos que versam sobre a sabedoria moral e espiritual. Capítulo 22, versículo 22 até o 24, 22. Dentro desse contexto, o versículo 17 apresenta o conselho do sábio ao jovem a não ter inveja da vida dos pecadores. Então temos aqui no versículo 17 do texto bíblico: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia. Pelo contrário, o sábio estimula o jovem a, no lugar de ter inveja dos pecadores, mergulhar no temor do Senhor todo dia, pois há um caminho seguro para o futuro onde a esperança não será frustrada. Versículo 18, que diz: porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Consequentemente, os versículos 19 a 21 exorta o jovem a ter sabedoria, perseverar no caminho certo e, por isso, ficar longe de quem tem um estilo de vida exagerado em bebida e comida. Versículo 20. Isso é, de quem pensa que a vida se resume nos prazeres e aos deleites. O estilo de vida sem moderação é um caminho intenso para a miséria. O sábio está ensinando que o jovem não precisa ter inveja de um estilo de vida como esse. Então, infelizmente, hoje, numa sociedade de ostentação, de falsa aparência, né, de redes sociais, apresentando ali uma imagem falsa, as pessoas dizendo que são felizes, são alegres, e nas festas, embriagando e aparentando ali uma felicidade, né, que as pessoas invejam. Olham ali para a rede social e acham que ali é a realidade e querem também viver daquela forma ou se frustram da forma que estão vivendo. Então, estão invejando o caminho do ímpio. Que Deus nos ajude. Né? Eu vejo pessoas seguindo, né, pessoas que vivem de forma tão dissoluta, né, e blasfemando contra Deus, e as pessoas acham, né, aquele personagem ali engraçado, acham aquilo que ele apresenta ali bonito, talvez até desejam aquela forma de vida e seguem, né, esses influencers que vivem no pecado, vivem blasfemando contra Deus, vivem zombando, né, do cristão, e cristão seguindo um influenciador desse tipo. E Deus tem misericórdia. Acaba aquilo ali sendo uma armadilha, né? O diabo, ele é astuto em suas ciladas. Vai botando aquilo ali, aquilo vai minando a sua fé, frustrando a sua alma, e você acaba estando nessa condição, invejando, né? O comilão, o beberrão, como diz aqui Provérbios, mas dizem que tudo isso, né, caminha para a pobreza, né? Caminha para as vestes rotas, ou seja, né, o interessante é você consumir, né, algum conteúdo de uma rede social, por exemplo, que te edifique e não que te apresente essa falsa aparência, a vida do ímpio, né, o caminho do ímpio. Daqui a pouco você vai estar com uma sapa também quase se desviando, e a gente vê muitas situações desse tipo, de pessoas que, por causa da situação desses influenciadores, acaba se perdendo também. Que Deus tenha misericórdia. Não tenha inveja da pessoa violenta, terceiro subtópico. Capítulo 24, que se encontra no mesmo contexto do capítulo 23, é uma exortação a não ter inveja de pessoas perversas. Versículos 1 e 2. A palavra rapina traz o significado de roubos ou extorsões seguidos de violência. Evitar ao máximo o caminho de pessoas que possuem um estilo de vida violento, que só sabe causar confusão, contendas e disputas. A violência se encontra em suas conversas, a perversidade é gerada em seu coração. Quem anda no caminho de pessoas assim será tragado pelas suas práticas perversas. A advertência do sábio aqui é para se evitar as más companhias de pessoas que não têm nada de positivo a acrescentar, a não ser as práticas baseadas na maldade e na perversidade. Né? Quantos jovens, às vezes, têm aquele amigo, né, que vive dessa forma, de forma violenta, de forma, né, coração cheio de rapina, querendo fazer o mal aos outros. Aquilo parece ser divertido, parece ser um modo de vida bom, mas o final é um caminho de morte. E, como diz aqui, né, você se porta como se estivesse com inveja da capacidade daquela pessoa de se expressar, de se divertir, né, ou até mesmo de ter uma falsa autoridade sobre os outros, por via dessa maldade, dessa violência. Que Deus nos ajude e que os jovens
né? Saiba selecionar suas companhias, seus amigos. Ter amigos, né, como Daniel tinha. Ter amigos como aquele paralítico, né, lá em Cafarnaum tinha também, que, né, se esforçaram para levar aquele homem até Jesus. Né? Mas esses amigos que nos afastam da presença de Deus, dos princípios da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então não devemos invejar o caminho do ímpio mais uma vez. Segundo tópico, o que é o vício da inveja? Primeiro subtópico, conceito. A etimologia de uma palavra nos ensina muito a respeito do seu significado. Por exemplo, a palavra inveja deriva do verbo latino invidere, que significa olhar mal. Nesse sentido, a palavra remete à ideia de um olhar negativo, depreciativo em relação ao outro. Nos textos de Provérbios em estudo, o sábio nos estimula a não ter inveja de quem pratica o mal, mas podemos ter inveja de quem pratica o bem. Geralmente a inveja desperta ambição a respeito das qualidades ou das conquistas dos outros. Isto é considerado uma obra da carne, um vício da alma, pois faz com que ele fique se comparando sempre com o outro, focando sempre nas suas fragilidades. Então ele se diminui e olha para as capacidades dos outros, tem essa inveja, quer imitar. Aqui faz a pergunta, né? Podemos ter inveja que pratica o bem, né? Então inveja de forma alguma é bom. Claro que a gente pode imitar aquele que faz o bem, mas não ter inveja nesse sentido. Né? Achar, não, ele é tão sabido, né? Ele canta tão bem. Né? Então a pessoa pratica coisa boa e você está ali com inveja e acaba se diminuindo, exaltando as qualidades dos outros. Não, cada um tem os seus talentos, seus dons. Deus usa cada um conforme a sua multiforme graça. Precisamos invejar, podemos imitar, tentando, né, nos aprimorar, mas não invejar e desejar aquilo que é dos outros para nós. Deus usa cada um da sua forma, louvado seja o Senhor. Nem podemos invejar praticar mal, o ímpio, nem também invejar as qualidades dos outros, e sim, né, servir ao Senhor com alegria, abundante, constante na sua obra, e Deus tem um trabalho certo para cada um. Deus dá dons e dá talentos a todos nós, né? Louvado seja Deus. Segundo subtópico, a inveja gera o ódio. Gênesis 3, 8 a 14, né? Então, aqui fala sobre Caim, né? Relata o episódio que, por inveja de seu irmão Abel, o qual teve a sua oferta recebida por Deus, Caim se levantou contra o próprio irmão e o matou. Ao longo de seu relacionamento com Abel, Caim intensificou seu ressentimento, que foi derivado da inveja que sentia contra o irmão. Esse episódio nos revela o lado obscuro e destrutivo do vício da inveja. Ele gera o ódio e a prática do mal. Então, em vez de Caim tentar se consertar, né, ele acaba, né, invejando o seu irmão a ponto de odiá-lo e matá-lo. Né? Então, um abismo vai puxar o outro, como vimos aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com o vício da inveja. E o terceiro subtópico, o autoexame contra a inveja. Há vários textos no Novo Testamento que abordam a respeito da inveja, mostrando-a como uma obra da carne. Está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Romanos 13, 13 a 14, 1 de Pedro 2, 1. Contudo, a carta de Tiago traz um alerta muito claro a respeito dessa obra da carne, nos convidando a fazer um exame de consciência. Tiago 3, 14. O Escritor Sagrado deixa claro que esse vício tem como responsável o diabo. Tiago 3, 15. Pois onde há inveja e o espírito faccioso, há a paternidade do diabo. Tiago 3, 15 a 16. Por isso precisamos sempre examinar o nosso coração diante de Deus, meditando na sua palavra. Sim, em meditação na palavra de Deus, fazendo as perguntas certas, Deus pode nos revelar os pecados que estão nos rondando, dos pensamentos malignos que estão nos cercando, dos sentimentos perversos que estão sendo cultivados e alimentando a nossa vontade. Né? Então, está contaminando a nossa alma. Glórias a Deus. Então, a gente tem um diagnóstico através da palavra. O Espírito Santo também, né, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele nos vai direcionar quando estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Então, vamos ler esse texto de Tiago, capítulo 3, versículos 15 a 16, para falarmos sobre esse sentimento tão terrível, que diz assim: essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda a obra perversa.
Então, uma sabedoria maligna, onde há essa inveja e esse sentimento, né, faccioso, esse espírito faccioso, que Deus nos ajude. O Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Né? Então, mas não essa sabedoria movida pela inveja. E essa, portanto, não vem de Deus. Então, fazermos o autoexame, né? Ter essa sensibilidade espiritual, o Espírito Santo vai sempre nos alertar quando estamos pecando. Talvez tentando imitar alguém por inveja, a gente vai estar pecando. Ou aquele que pratica o mal, ou até aquele que pratica o bem. A gente tem que ter uma motivação sincera e santa. Terceiro tópico, protegendo-se contra a inveja. Primeiro subtópico, não deseja o estilo de vida pecaminoso. Vivemos num mundo em que vamos encontrar e até mesmo estabelecer algum nível de relacionamento com diversos tipos de pessoas. Pessoas justas e piedosas cruzarão o nosso caminho, mas pessoas injustas e ímpias também. Para não desejar o estilo de vida ímpio e injusto, é preciso cultivar no coração a justiça e a piedade na presença de Deus. Salmo 15, de 1 a 5. Então, aqueles que amam a justiça e a piedade desejarão se relacionar com o justo e piedoso. Esse é o objetivo da sabedoria de Provérbios, fazer com que o jovem tenha prazer de buscar o bem, a justiça e a piedade na vida, e ao mesmo tempo desprezar o estilo de maldade, a injustiça, a impiedade. Marcos 12, 30 a 31. Por isso, não tenha inveja do estilo de vida pecaminoso. Provérbios a gente vai ver sempre esse contraste. Então, dessa forma, o texto bíblico nos orienta, né, a desprezar o erro, o errado, aquele que vive dessa forma, como louco, como necio, né, como mal, e buscar a justiça de Deus. Então, a forma de eu não imitar ou não invejar o estilo do ímpio, o estilo de vida do ímpio, é viver conforme a palavra de Deus, né? Buscando ter santidade, buscando, aleluia, com a ajuda do Espírito Santo, estar sempre na presença de Deus, próximo a Ele, agradando a Deus em tudo. Então, desviando do caminho do mal, até da aparência. Então, como diz aqui na lição, muitas pessoas nos rodeiam, nos relacionamos com muitas pessoas, mas devemos saber filtrar aquilo que é bom e o que é mal, né? E realmente fugir de todo pecado. Segundo subtópico, não deseja o estilo de vida violento. A gente viu no começo que há esse tipo de inveja. Inveja o ímpio no seu modo de vida, achando que ele está ali feliz, que aquela falsa aparência que ele demonstra na rede social é verdadeira, é uma realidade, mas sabendo que ali é só ostentação, não é só visibilidade, só busca de likes, né? E também a questão da violência. Também vimos isso, que podemos ter um amigo que age assim, né? E nós não podemos imitar isso, ter inveja desse tipo de autoridade ou maneira de viver. É comum que o jovem seja tentado a ser seduzido por ideologias, filosofias e grupos que preguem a violência. Na juventude, tudo é intenso. Os produtores intelectuais do nosso tempo desejam tocar o coração de todos os jovens, porque veem neles a manutenção de suas ideias. Geralmente, as ideias propagadas pelos atuais produtores são exageradamente emotivas, apelativas e violentas. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que nada justifica a ideia do desrespeito, principalmente em nossa família, em nossa igreja local, em qualquer lugar em que estamos inseridos. Não tenha inveja das pessoas e das ideias violentas delas. Então, o inimigo é astuto e usa esses produtores, né, intelectuais, culturais, para atingir, né, para instigar os jovens a querer uma forma de vida diferente da palavra de Deus. Não invejemos nada disso. Andemos em paz, imitemos a Cristo, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é aprender com Ele e imitá-lo, não imitar o mundo, que o caminho do mundo é terrível, né, e inevitavelmente leva à morte. E o terceiro subtópico, um coração sábio. Uma das melhores formas de nos proteger contra a inveja, conforme a Bíblia, é fazer o caminho contrário. Desejar e cultivar um coração sábio, no lugar de invejar a outra pessoa. Podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus, que procuram viver uma vida justa, piedosa e benigna, com Ele e com o próximo. Com essas pessoas podemos aprender sobre o contentamento, a gratidão e a sabedoria. Na lição passada estudamos a respeito do contentamento.
Esta é uma virtude preciosa contra o vício da inveja. Uma combate a outra. Se eu vivo em contentamento, louvando a Deus, agradecendo por tudo, aleluia, granjeando tudo aquilo que o Senhor coloca na minha mão, eu não vou ter tempo para ter inveja. E se eu vivo com inveja, se eu vivo imitando, querendo imitar o maligno, o caminho do ímpio, eu jamais vou me contentar. Né? Vou ver a ostentação lá da rede, mas eu quero viver assim, quero comprar essa marca, esse celular, e vou sempre estar em descontentamento. Que Deus nos guarde. A gratidão é outra virtude cristã preciosa para proteger o nosso coração da inveja. Amém? Glórias a Deus. Aprender com pessoas sábias, imitar sim, mas não com inveja, porque inveja é obra da carne, né? E poder ser grato a Deus e ter sentimento do contentamento. Graças a Deus. Concluindo, temos um desafio de nos relacionar com pessoas ímpias e, ao mesmo tempo, não nos deixarmos influenciar com as suas condutas más. Igualmente, temos o desafio de nos relacionarmos com pessoas de Deus e, ao mesmo tempo, estarmos abertos para aprender uma virtude que talvez ainda não tenhamos. Sim, o Espírito Santo usa pessoas para nos ajudar a amadurecer na vida cristã. No lugar de praticar a inveja, somos convidados a observar e a aprender com quem faz o bem e assim alcançarmos um coração sábio. Glórias a Deus, irmãos. Então, imitar aquele que pratica o bem, aprender, né? Sem invejar. Como diz aqui na lição, aleluia. E o ímpio, de forma alguma, achar agradável o seu caminho, mas evitá-lo. Temos que nos relacionar, estar no mundo, mas não precisamos imitar e nem invejar o seu estilo de vida ou aquilo que ele aparentemente acha gozar, né, de liberdade e de alegria, uma falsa alegria. Próxima lição, proteção contra os vícios. Né? Então, Provérbios nos permite abordar todos esses temas, né, nesse livro, com conselhos assim, muitas das vezes pulverizados em vários capítulos, mas mostrando esse contraste, né, daqueles que querem ver com Deus, daqueles que não querem e acabam, né, sucumbindo nos seus caminhos. Que Deus nos ajude, nos guarde e nos dê a sabedoria do alto. Vamos orar? Santo eterno Deus, nós vamos te louvamos e te agradecemos. Deus Santo, guarda o coração de cada jovem, livra, Pai, sua mente desse sentimento, Pai. Também, Pai, cuida para que, aleluia, eles entendam e saibam, Pai, discernir e escolher amizades que não venham, Pai, a tirar da tua presença, a movê-los de uma vida santa e levá-los, Pai, para um caminho que conduz à morte. Deus poderoso, abençoa os jovens, dê sabedoria do alto, discernimento e graça, Pai, que eles também possam provar esse sentimento de contentamento e gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Louvado seja o seu santo nome, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.